Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da mais absoluta atualidade. Vamos falar hoje sobre sustentabilidade. Recife é a sede de uma discussão nacional da UNALI, de uma conferência de legisladores e legislativos, para tratar desta questão que envolve o dia a dia de todos nós, que está presente nos nossos movimentos e notadamente na nossa perspectiva, na busca de um futuro melhor. Por isso trazemos convidados que estarão mantendo esta interlocução nesse encontro com o telespectador para falar sobre sustentabilidade, notadamente sobre o papel do Estado. Veja-se, Estado não apenas como um governo, o eventual, mas Estado no seu conjunto, que envolve entes governamentais, sociedade organizada, a cidadania em toda a sua extensão. Por isso trazemos mais uma vez, para a alegria de todos nós aqui no Democracia, o Dr. Odilon Francisco Pavão Duarte, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do projeto USE, e o ecólogo Felipe Amaral, da Fundação Zoobotânica, que está mais uma vez também aqui ao nosso lado no Democracia. Para a primeira participação e a primeira exposição sobre a pauta de hoje do nosso programa, nós convidamos o Dr. Odilon Francisco Pavão Duarte. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então, vemos a questão da sustentabilidade hoje, ela é extremamente importante, né, para a sociedade. E dentro da universidade, o irmão Joaquim, o nosso reitor, ele sempre teve uma preocupação muito grande, né, em mostrar a importância desse assunto para o mundo universitário. E naturalmente aí transpassar para os alunos, né, passar para a comunidade acadêmica e também além muros da PUC, né? E para isso foi instituído inicialmente um projeto denominado USE, que é o Uso Sustentável da Energia, que tem como objetivo, digamos, motivar, né, a sociedade para a utilização sustentável dos recursos naturais, especificamente a questão da energia. Esse projeto USE ele faz parte de um projeto maior dentro da universidade, denominado Campus Mais Verde, que além da área de energia, a PUC também aborda a questão de resíduos, materiais, a água, a biodiversidade e também a questão de mobilidade. E todos esses assuntos são colocados com a questão da pesquisa, do ensino, né, atendendo às normas vigentes, ou seja, um projeto bastante denso, né, bastante global e que a universidade está implantando dentro do seu campus universitário e também procurando disseminar esse conhecimento, passar para outras entidades, outros parceiros essa metodologia. Mas voltando ao projeto USE, ele, digamos, ele é sustentado em três grandes pilares. Começou com um pilar técnico, né, com a questão que a gente chama de eficiência energética. Depois nós passamos para a questão educacional, porque a gente via que as pessoas elas não sabiam utilizar a energia de uma maneira adequada. Existia muita questão do desperdício, do descaso. E, por fim, a gente, digamos, viu a importância da comunicação, né? De tudo aquilo que estava sendo feito, precisava ter uma amplitude maior, né? Uma divulgação maior. E aí a gente utilizou todos os canais, imprensa, Facebook, Twitter, todas essas mídias sociais. E aí o pessoal pergunta, tá, mas por que vocês focaram na questão da energia, né? E a gente coloca, porque a energia, primeiro, ela vai acabar, a energia fóssil que nós temos hoje, que mais de 90% dos nossos recursos energéticos provém desse tipo de energia. E por um segundo ponto que é crucial, 57% dos gases de efeito estufa são originados pelo uso da energia, ou seja, não é indústria, não é agricultura, não é desmatamento, é simplesmente a energia que está gerando todo esse aquecimento global, né? E pela grande quantidade de emissão de CO2 e principalmente de CH4, que é o metano. Então, a universidade, conhecedora desses assuntos, então ela resolveu tomar a iniciativa e desenvolver esse projeto internamente na universidade, mas que hoje ele simplesmente está disponível para
para toda a comunidade. E nós já conseguimos várias premiações, inclusive agora há pouco, né, nós fomos considerada a universidade sustentável em termos de energia da América Latina. Nós tivemos a maior pontuação, né, do Green Metric da Universidade de Indonésia, que é um ranking mundial das universidades, e a PUC ficou colocada em primeiro lugar das universidades da América Latina, né. Para nós isso foi uma grata surpresa, uma grande surpresa, porque realmente o projeto começou pequenininho, né, e foi crescendo. E uma coisa que eu sempre gosto de salientar, né, esse projeto é feito pelos alunos, né, pela comunidade acadêmica. Existe um envolvimento muito grande do pessoal de graduação, que serão os futuros governantes, futuros gestores, né, por alunos do pós-graduação também, mas principalmente alunos da graduação. Isso para nós é fantástico. Felipe Amaral. Então, agradecer mais uma vez o convite e tentar fazer um link com a fala do professor, principalmente com a questão do conhecimento sobre a sustentabilidade, né? É a necessidade de a gente poder estar difundindo essas iniciativas, né? Recentemente, em 2012, né, o Ministério do Meio Ambiente publicou um estudo que falava o que o brasileiro pensa sobre sustentabilidade. E mais de 50%, em torno de 54%, da população desconhece ou nunca ouviu falar sobre o que é sustentabilidade. Né? Então, quer dizer, é um campo vasto, né, para a gente poder estar criando, né, e implementando essa visão, né? Porque a sustentabilidade é uma visão de mundo, né? E ela sempre embasada nesses pilares, né? Que seria o pilar da sustentabilidade econômica, né? A sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. E tem uma outra sustentabilidade que a gente não coloca nessa discussão, que é a sustentabilidade cultural e até mesmo a sustentabilidade ética religiosa, né? Que também tem que estar respeitada. Então, quando a gente vai criar esses instrumentos, né, fazendo o link com o gestor, né, o gestor público, o legislador, quando vai se propor esse instrumento legal, se não conseguir entender essa dimensão, né, e isso também colocado na territorialidade, né, no aspecto cultural, a gente não efetiva, né? Então, tem muito discurso, né? A gente tem muita boa intenção, mas quando a gente coloca isso na prática, né, sempre tem um déficit, né, no resultado que a gente esperava. Evidente que a gente tem que entender que, por exemplo, até mesmo quando tu vai implementar um projeto político dentro de um governo, ele tem contradições, né? As estruturas que funcionam, né? Por exemplo, como é que tu vai harmonizar a perspectiva energética com grandes parques eólicos e a retomada do projeto do carvão, por exemplo, né? É uma contradição. Mas como garantir que esse projeto, que teoricamente, né, hoje está sendo abolido em várias partes do mundo, que é o projeto do carvão, como garantir que isso entre uma matriz econômica que garanta a sustentabilidade de uma região, sustentabilidade econômica, mas que tenha um viés ambiental? Vamos avançar na tecnologia? Isso não serve? Bom, é uma discussão que está dada, né? Mas sem informação a gente não consegue avançar. É, né? O primeiro dos 3 pilares mencionados pelo professor Odilon. Exatamente. Mas como a gente conseguir avançar numa perspectiva de que existem né? Não existe um pensamento monolítico, né? Existem tensionamentos, né? A luta de poderes. Isso é importante entender. E quando a gente olha para a questão ambiental e não coloca, e isso é fundamental, não coloca a questão de classe dentro dessa discussão, né? Toda a perspectiva de sustentabilidade ela está feita para alguém ou para algo que a gente não sabe o que é. Então, se nós não tiver muito claro para quem serve essa sustentabilidade, qual sustentabilidade estamos falando, né? Veja que até o próprio termo, né? O que é desenvolvimento sustentável? Atender a garantir a geração atual, né? E garantir as gerações futuras. É um processo de continuidade. Exatamente. Mas lhe pergunto, quais são as reais demandas dessa geração futura? Como é que a gente aqui pode imaginar quais vão ser essas demandas, quais vão ser esses anseios, né? Então, na verdade, essa responsabilidade não pode ser jogada para uma geração futura. A responsabilidade sobre a sustentabilidade, ela está sendo feita agora, né? Ela é um processo, como tu bem coloca, um processo contínuo, mas de fundamentação muito teórica. Muita fundamentação teórica para nós poder avançar nessas perspectivas práticas. Né? Por exemplo, o próprio pensamento conservacionista, né, da base do movimento ecológico, né? Tu tinha uma visão muito mais naturalista,
uma visão muito mais conservacionista, né? Preservar, que até a gente brinca, preservar árvores e bichinhos. Tudo bem, isso é fundamental. Mas qual o avanço que isso teve para contemplar um amplo espectro da sociedade? Uma expansão econômica, para mencionar. Não, justamente incluir outras visões. Isso é reduzir o pensamento refratário, é avançar na perspectiva de um modelo tecnológico que seja economicamente viável e ecologicamente eficiente, né? Então vejam que tem que ter um rearranjo, até mesmo o discurso conservacionista tem que se adaptar num modelo mais flexível. E da mesma forma, o sistema econômico vê isso, e isso é importante, vê isso como uma grande oportunidade, né, de negócios. Quem não tiver no seu plano de negócio, seu plano de produtos e serviços, o viés da sustentabilidade, corre o risco de ficar fora dos mercados. Né? Passa a ser uma exigência de mercado. É uma exigência. Né? E por isso, muito procedente esse encontro de Recife, essa conferência, porque o tema central é os desafios para o futuro que queremos. Né? E este é o maior encontro, essa conferência reúne o maior número de parlamentares da América do Sul. Daí a sua importância, o seu significado. Começa por aí. Quando nós falamos em 3 pilares, técnico, educacional, de comunicação, todos nós procuramos fazer essa nossa parte da comunicação. Sim. Daí a destinação deste espaço sempre à disposição para abordagem do tema desta natureza. Mas a grande pergunta é exatamente esta agora. Nós estamos aí com a energia dos ventos, né? Em avanço, com o Rio Grande do Sul na 2ª posição nacional. Mas estamos aí também com a Siemens, estudando aprofundadamente como ingressar no mercado do Rio Grande do Sul para a exploração do carvão. Como enfrentar esse desafio? É a pergunta que leva a conversa entre os dois até o final do primeiro bloco. Ótimo. Bom, a questão energética ela é sempre complicada, né? É um calcanhar de Aquiles para toda a sociedade. Talvez fosse desnecessário lembrar que é a energia que move tudo. Exatamente, o senhor colocou perfeitamente. A energia é o que move tudo. Se nós não tivéssemos energia, nós não estávamos aqui, né? Então, eu para vir para a TV Assembleia, eu tive que utilizar um meio de transporte que, né, utiliza muito carbono, né, e queima de uma maneira ineficiente, não chega a 20% de rendimento um motor a combustão ciclo Otto. Mas a questão energética, nós vemos assim como nós não podemos hoje nos dar ao luxo de descartar qualquer fonte de energia, infelizmente. Da maneira com que o ser humano consome, e é de uma maneira voraz sempre né, nós vamos ter que lançar mão, infelizmente, de todos os recursos energéticos. E aí que está a questão. Nós temos que utilizar isso com parcimônia, né, de uma maneira responsável, porque nós sabemos que todo o tipo de geração de energia, ele gera um impacto negativo ao meio ambiente, né, ele causa algum transtorno. Seja ele a energia dos ventos, a eólica, seja ela o carvão, seja ela a hídrica, todos eles têm uma faceta negativa e uns mais e outros menos. Eu acredito que o Rio Grande do Sul, e a gente tem participado, a PUC tem participado muito ativamente aqui na Assembleia Legislativa das comissões, né, que estão tratando justamente essa questão do uso do carvão, nós vemos que é um potencial bastante grande que nós temos no Sul, né, principalmente no Rio Grande do Sul, 90% das nossas reservas estão aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos que lançar mão, por quê? Porque o carvão é uma energia de base. Nós podemos acumular esse carvão e queimá-lo. Diferentemente da eólica. A eólica nós podemos ter vento hoje e amanhã não ter vento. Então, ela é uma energia complementar. Já o carvão é uma energia de base. Agora, nós temos que sim utilizar o carvão e não é somente mitigar o efeito nocivo ao meio ambiente na hora da queima, e sim na extração, né? Eu tenho que fazer uma extração sustentável, com mínimo impacto ambiental. A queima tem que ser feita na usina com precipitadores eletrostáticos que retiram a grande quantidade do carbono que iria para a atmosfera, que tem o CO2 e o CH4, né? O CH4 é 10 vezes pior que o CO2. E depois aquele buraco que vai ficar, né, ele tem que ser coberto, ele tem que ser feito algo que
traga um benefício para a sociedade, né? E aí se coloca a universidade, o poder público, os gestores, né, para dizer, bom, que soluções nós podemos dar? E aí vão dizer, bom, mas isso custa dinheiro. Sim, custa dinheiro. Nós não podemos lá explorar, queimar o carvão, jogar e pronto, né? E as próximas gerações. Então, nós temos que deixar a casa mais ou menos... ter claro que custa parte do dinheiro do que traz a produtividade dessa exploração. Exatamente. Não é mais, é parte. Exatamente. É. Então, isso é o ônus, né, de eu ter que explorar o carvão. E eu tenho que deixar a casa limpa, a casa arrumada para as próximas gerações, né? Quanto à questão de eólica, eu acho fundamental, eu acho que tem que explorar, tá? Eu acho que o Rio Grande do Sul, ele tem esse viés, né, grande potencial de vento, e naturalmente eu acho que é uma forma de energia mais limpa que o carvão, né? Hoje, conforme é utilizado aqui no Brasil, né, ela é mais limpa, mas tem o senão dele ser uma energia complementar, ou seja, enquanto há vento, vamos produzir e não queimamos carvão. Bom, quando nós não tivermos energia eólica, né, a força dos ventos, bom, aí a gente vai ter que lançar mão da hídrica, da biomassa, né, do carvão, pequenas centrais hídricas, sistemas fotovoltaicos, né? Então, todo tipo de energia ela é bem-vinda, né, nos dias de hoje. Até porque, como eu comentei, os combustíveis fósseis, o petróleo há 54 anos vai acabar, né? O gás natural daqui a 80 anos e o carvão 111 anos, né, nível global. Ou seja, nós vamos retirar em 100 anos 90% da nossa base hoje energética mundial. E depois o que nós vamos fazer? Hídrica, hoje o Brasil ele não tem mais como gerar. Veja Belo Monte, né? Agora, nós temos potencial hídrico? Temos na Amazônia. Vamos destruir a Amazônia para construir hidrelétricas? É uma questão de se pensar. Eu acho que não, né? Mas não é nenhuma questão de prioridade, né? É de bom senso. Mas pensando assim, vamos pensar mais além. Vamos destruir, nós precisamos de energia. Como é que eu vou escoar essa energia até o centro do país? São milhares de quilômetros de linha de transmissão. E uma linha de transmissão, ela custa o quilômetro 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro. Desculpe, 1,5 milhão de reais, desculpe. Eu também me assustei com o valor. Mas então, e aí com os milhares de quilômetros, aí pode sair até mais que 1,5 bilhão de reais uma linha de transmissão para escoar. E nós vamos precisar de muitas linhas para escoar essa energia. Então nós estamos aí num dilema energético, né? E aí está a universidade para tentar ajudar, né, através da sua pesquisa e desenvolvimento. Isto é muito mais um desafio para o governo, um desafio para dirigentes, para gestores. Exatamente. Passa aí obrigatoriamente a questão educacional, cultural, né? Nós estamos chegando ao final no primeiro bloco da democracia, quando falamos sobre sustentabilidade, e o ecólogo Felipe Amaral vai reabrir aqui o nosso espaço, mas apenas para recuperar para o telespectador quanto importante falarmos sobre isso, porque nós não estamos tratando de uma condição de governo, de uma facilitação momentânea. Vamos criar uma usina em determinado lugar, vamos enfrentar a oposição de ambientalistas, e isto acaba sendo extremamente superficial, né? O âmago da questão, o forte, o chamado e antigo calcanhar de Aquiles, está na ausência de um planejamento. Aí sim cabe com toda a propriedade o termo sustentabilidade. Um planejamento sustentável. Exatamente. Que envolva, no início, o meio acadêmico, mas que exija a participação coletiva, o esforço de todos e seriedade, principalmente na apresentação das soluções. Estas são, muitas vezes, quase que virtuais, para efeitos imediatos de mídia, de resultados eleitorais, e que não trazem aquilo que realmente a sociedade necessita. Voltaremos em seguida.